Muito boa noite. Para quem me conhece, eu sou a Juliana Vergutz e eu tô aqui para falar sobre reforma íntima, um tema muito importante na nossa vida. Para que a gente possa evoluir, a gente precisa fazer essa tal de reforma íntima. Às vezes a gente sobe degraus e desce degraus e a gente vai falar sobre como fazer reforma íntima, o que significa a reforma íntima, como descobrir o que reformar e como evoluir espiritualmente. Então, gente, mas antes eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu curte, compartilhe, salve esse vídeo. E lá no YouTube, quando você for assistir, te inscreve, ativa o sininho e coloca no todos ou todas para que você receba todos os vídeos que forem postados lá no YouTube. Aí você é avisado, isso é gratuitamente e aí você pode assistir então todas as lives, todos os vídeos, todas as vezes que você quiser e compartilhar com seus amigos. Gente que está chegando aí, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos iniciar então falando sobre reforma íntima. Que bicho é esse? Reforma. Reforma é igual fazer uma reforma de uma casa. Mas a reforma íntima, já o nome já diz, íntima, é pessoal. E quando nós reencarnamos aqui na Terra, a gente vem com o propósito de fazer uma reforma íntima. O que é isso? Uma mudança. Que mudança é essa? É igual reformar uma casa, a Juliana falou. É igual reformar uma casa. Mas é reformar o seu eu interior. Você te reformar, te olhar. Só que para te olhar, para saber o que vai reformar, eu tenho que entender quem eu sou. Então, como que a gente começa a entender qual que é o nosso processo de reforma íntima, para que a gente reencarnou aqui e o que a gente não está mudando há várias e várias encarnações. Então, o processo que a gente faz é através da regressão terapêutica. Por quê? Porque a regressão ela vai fazer o acesso a vidas passadas. Quando você acessar suas vidas passadas, você consegue entender que tu tem histórias muito parecidas do passado para agora. Hoje mesmo foi feita uma rádio para mim, foi maravilhosa, o que eles me trouxeram. Na hora eles não entenderam nada, depois me contando e eu conversando, eles compreenderam o processo que eu estava passando, que eu estou passando no momento, né? Então, a regressão terapêutica, quando tu vai para o inconsciente de outras vidas, para tu traz as histórias das outras vidas, vamos dizer assim, para o consciente, tu começa a entender que tem padrões comportamentais. E muitas vezes você traz esses padrões comportamentais novamente para essa vida. E provavelmente não está dando certo. Tipo, se tu sente muita raiva, tu continua sentindo raiva. Se tu sente muito ciúme, tu continua sentindo ciúme. Se tu é muito brabo, às vezes tu continua muito brabo. Se você é muito individualista, de repente continua individualista. Entende? Aquilo que não está funcionando nas outras encarnações e que você vê que você ainda tem, é o que você tem que aprender. É o que você tem que abrir mão. É o que você tem que reformar. Só que a reforma íntima, a mudança de você com as tuas questões, ela não acontece da noite para o dia. Você vai acessar teu inconsciente de outras vidas, tu vai entender padrões comportamentais, o terapeuta vai te mostrar o que é, vai conversar com você, mas quando você entender o que você precisa mudar, muitas vezes você vai subir degraus. O que é subir degraus? Melhorar com essas questões. E vai descer degraus novamente muitas vezes, porque vai voltar a sentir aquelas sensações que achava que já tinha curado. Então, reforma íntima é uma coisa para se fazer a vida toda. Tem pessoas que conseguem fazer mais rápido, tem pessoas que atraem várias situações na sua vida sempre iguais para passar pela mesma situação, para ter o aprendizado, para entender o que precisa mudar ou para fazer esta mudança. E essa mudança, ela não acontece da noite para o dia. A regressão em si, quando você faz e desliga, cada regressão vai te trazendo uma calmaria, uma melhora. E é muito rápido. Mas o entendimento da tua mudança, ela pode sim melhorar com a regressão, mas muitas vezes é um padrão tão forte, tipo como uma crença limitante, algo que está dentro de você, que você vai ter que fazer um processo de mudança. Aí eu lembro de um aluno meu, que hoje ele não tá mais aqui na Terra, ele já se foi, mas ele dizia assim: eu me dei conta que eu tinha mudado quando eu entrei numa briga, o cara me deu uma, como é que ele falou? Me deu uma térmica na cabeça e eu não revidei.
porque ele sentia sempre muita raiva, ele era muito explosivo. E aí ele disse que não revidou, porque ele só disse assim, cara, isso é uma coisa que não se faz. Ele conversou com tranquilidade com a pessoa, virou as costas e saiu da situação. Então, como que a gente percebe se a gente está fazendo a reforma íntima? Quando a gente muda nossos padrões comportamentais, aquela maneira que apareceu na regressão ou aquela maneira que eu sou e que não está dando certo, de raiva, de medo, e que eu tenho que mudar, quando eu me dou conta e começo a fazer essa reforma íntima, eu começo a ter essa mudança de padrão e aí eu começo a evoluir. Porque a evolução espiritual, ela não está baseada na caridade que tu faz com as outras pessoas. Isso é fácil, tu vai lá e faz. Mas a maior caridade que tu pode ter é contigo mesmo, no sentido de te olhar, enxergar que tu tem defeitos sim e de melhorar. Essa semana eu passei mal. E aí a minha mãe me questionou assim, tu vai falar para as pessoas se cuidar e tu passa mal? Mas eu também tenho as minhas questões de reforma íntima. Um terapeuta não é uma pessoa que está evoluída, é uma pessoa em evolução. Bem pelo contrário, um terapeuta talvez seja a pessoa que mais precise evoluir, porque ele precisa falar para os outros para ouvir para si, para depois evoluir. Então, não significa que um terapeuta seja um ser de luz. Fique bem claro isso? Mas um terapeuta é uma pessoa que está ali para ajudar as pessoas, tem uma técnica e ele também está sempre fazendo a reforma íntima. Verdade, isso tanto é verdade como eu falei para vocês que hoje umas alunas minhas do Regressão em Criança fizeram uma regressão à distância para mim num outro lugar. Por que eu não fiz a regressão presencial? Porque eu estava com algumas dores e o medo de deitar, fazer a regressão e de repente passar mal. Então elas fizeram à distância para mim. E a gente tem essas modalidades de fazer a regressão à distância ou fazer presencial em você, para entender o que a regressão mostra. Mostra as histórias? Mostra. Mostra padrões comportamentais? Mostra direitinho. Para mim veio direitinho. Elas não entenderam, mas depois eu conversando com elas, elas entenderam que era um padrão comportamental meu. E o que tu sente depois da regressão? Um alívio, né? Uma leveza, uma tranquilidade, uma libertação. Mas muitas vezes aquilo é tão forte dentro de ti que você vai ter que fazer esse trabalho de formiguinha, de reforma íntima. E reformar dentro de si é igual reformar uma casa. Tu tira os móveis, contrata alguém, não vai sair no tempo que tu quer, às vezes não vai sair do jeito que tu quer, às vezes vai demorar mais tempo do que tu imaginava. E a reforma íntima é assim. Então tu tem que ter paciência contigo mesmo e entender que é um processo de se olhar, enxergar seus defeitos. Enxergar os defeitos nem sempre é fácil, porque a gente tem que se olhar no espelho e dizer, eu realmente sou assim. E você te reconhecer, ter essa humildade para te reconhecer como um defeito e começar a fazer esse processo de mudança, de te olhar, de te reformar, de te amar mais, de fazer aquilo que tu não está fazendo, às vezes é muito complicado. Então, por que eu falo assim, a gente sobe degraus e desce degraus? Quando eu dava o curso de psicoterapia e reencarnação, eu falava isso, as pessoas sobem degraus e descem degraus. Tu sobe 2, 3, aí de repente tu faz uma burrada de novo, tu faz a mesma coisa que tu fazia, tu desce 1, aí tu sobe mais 2, 3, e de repente tu desce os 3 para trás, porque tu errou tudo de novo. Então, enquanto tu não mudar mesmo o padrão, tu continua não fazendo tua reforma, né? E reformar significa ter uma tomada de consciência, querer mudar aquele padrão comportamental e fazer realmente essa mudança. Por que vale a pena fazer reforma íntima? Vamos falar isso? Porque você quer chegar lá no plano espiritual como um vitorioso e não como uma pessoa que passou por essa vida, como eu passei por essa vida, eu simplesmente fui vivendo. Você não quer simplesmente viver, você quer mudar. E a mudança, o que ela vai te trazer? Eu vou te perguntar uma coisa, como é que tá a tua vida hoje? Tá tudo tranquilo, com os relacionamentos, com as coisas, ou você tá passando por muitas situações? Com os familiares, com os parentes, com pai e mãe, com os filhos. Se você tá passando muitas situações e esse padrão é um padrão comportamental teu e acontece sempre a mesma coisa, provavelmente na outra vida tu não foi muito bonzinho, viu? Porque nenhum de nós fomos tão bons assim, senão a gente não precisava mais estar reencarnados aqui. Se a gente está aqui na escola chamada Terra, a gente está aqui para fazer reforma íntima.
Se nós estamos aqui na nova oportunidade reencarnados, é porque a gente está aqui para mudar. Então, o que a gente tem que procurar? Não passar por essa vida sem fazer a reforma íntima, sem fazer essa grande mudança de padrão comportamental dentro de si, né? E essa mudança de padrão comportamental, ela não acontece da noite para o dia. Então, não use um chicotinho nas costas, não fique te punindo se você não está conseguindo mudar. A mudança, ela é degrau a degrau. Tem dias que você vai conseguir mudar, tem dias que você vai conseguir fazer as coisas e tem dias que você vai continuar no mesmo padrão comportamental. Mas no outro dia te dá conta de novo e vai de novo fazendo essa reforma íntima, essa mudança de padrão, até que você consiga mudar plenamente na tua vida. E aí as coisas vão mudar na tua vida. Não é algo fácil. Lembra que eu falei que era igual fazer a reforma de uma casa, que não ia sair no tempo que tu queria? Então seja mais bondoso contigo, mas também não negue o que você precisa mudar. Te olha no espelho e reconheça. Ah, esse é meu padrão comportamental. Hoje, com essa regressão que foi feita para mim, a RAD, né, a distância, o que aconteceu? Mostrou o padrão comportamental e mostrou por que eu tinha sentido dor no peito, né, que não era física e que era espiritual e o que iria acontecer se caso eu não mudasse. Então, uma regressão terapêutica muitas vezes nos mostra o padrão comportamental, nos dá a oportunidade de uma reforma íntima, de uma mudança e nos dá a possibilidade de nós nos entendermos quem realmente somos, o que estamos fazendo aqui e se vamos sair daqui vitoriosos ou não. Se vamos sair daqui vitoriosos ou não, uma nova oportunidade depois de um reencarne mais tranquilo, mais feliz, mais alegre, vai depender das escolhas e das reformas, dessas mudanças que a gente vai fazendo dentro da gente, né? Para o adulto é muito fácil a gente enxergar, ver o que a gente precisa mudar e fazer esse processo de mudança. Para as crianças, os pais vão educando para que aconteça essa mudança no futuro. Mas para um adulto é a melhor terapia, é a melhor ferramenta para que possa haver uma evolução nessa vida. E o que significa evolução nessa vida? Significa fazer uma nova vida na mesma vida. Você não não precisa desencarnar para reencarnar aqui novamente para fazer uma mudança de padrão comportamental. Você pode aproveitar essa encarnação que você está vivendo para fazer uma nova vida mais feliz, mais plena. Mas para que isso aconteça, você precisa te olhar. E a melhor forma de olhar é olhar para o passado, para trás, nas regressões, para ver esse padrão. O que eu estou repetindo? O que eu estou fazendo sempre igual? E o terapeuta de regressão ele está pronto para fazer esse processo, de te mostrar, através da regressão terapêutica, o que você repetiu de padrões comportamentais, para a partir desse momento, então, você poder fazer tua grande reforma íntima, tua grande mudança. O que significa mudança de padrão comportamental? Significa dar salto quântico, significa ir para outro nível. Então, você quer ficar nessa vida no mesmo nível? Tranquilo, vai ficar repetindo os mesmos padrões, vai ficar de repente brigando, vai ficar triste, vai ficar nas mesmas situações que você vivenciou, mas não vai evoluir. E a maioria das pessoas acha que evolução espiritual é eu ir lá fazer a caridade. E, gente, não é. A maior evolução que a gente pode fazer é conosco mesmo. Quando a gente reencarnou aqui na Terra, a gente reencarnou sozinho. Quando a gente desencarna aqui e sobe o plano espiritual, a gente vai como? Sozinhos, né? A gente deixa pai, a gente deixa mãe, a gente deixa companheiro, a gente deixa filhos, deixa tudo. E a única bagagem que a gente leva é o que a gente vivenciou aqui, de bom e ruim. O que a gente fez de bom e de ruim. E quando a gente chega lá, o que vamos perguntar? Não foi a caridade que a gente fez. Vamos nos perguntar e vamos dizer assim, aquilo que tu foi fazer lá na Terra de mudança, você conseguiu? Se você conseguiu, você entra como um vitorioso. Se você não conseguiu, você vai chegar lá todo errado. Talvez nem caminhando. Então, como é que tu quer chegar no plano espiritual? Carregado ou caminhando consciente que tu cumpriu o teu papel, cumpriu tua missão terrena, que pode ser duas, né? Uma missão do trabalho para a humanidade, para ajudar as pessoas,
e outra da tua própria reforma íntima. E qual é a mais importante? A reforma íntima, a mudança de padrão. Só que tu não precisa te chicotear, tu não precisa ser ruim com você. Você tem que olhar que tem defeitos, devagarinho ir trabalhando esses defeitos. E é a melhor coisa que pode haver na vida da gente quando a gente se enxerga realmente quem a gente é, o que a gente precisa mudar e aonde que a gente quer chegar. Porque sempre a reforma íntima vai te dar a possibilidade de evolução. E evoluir é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque provavelmente ela vai ter uma nova vida na mesma vida. E essa nova vida na mesma vida vai te levar para frente, para ser feliz, para ser pleno, para ser próspero, para conseguir todas as coisas que você tem. Então, mesmo que você não fizer a regressão terapêutica, você pode te perguntar nesse momento, o que eu estou repetindo de padrões comportamentais hoje na minha vida? E por que as coisas não estão acontecendo de forma diferente? O que eu estou fazendo sempre igual, que eu não tá mudando, né? E se reconhecer que tu ainda tem os medos, reconhecer que tu ainda sente raiva, reconhecer que tu ainda tem, de repente, uma coisa de baixa autoestima ou de autoestima demais. Reconhecer e equilibrar essas coisas, porque enquanto nós não equilibramos todos os lados da nossa vida, todos os campos da nossa vida, a nossa vida não é equilibrada. Ela é de um lado bom e do outro lado ruim. E para a gente equilibrar todos os lados da nossa vida, o financeiro, o emocional, todos os lados, né? A gente precisa se reconhecer quem a gente realmente é e o que a gente está fazendo de bom e de ruim. Porque a gente não está fazendo para o outro, tu entende? A gente está fazendo para a gente mesmo. E quem tem a ganhar com a reforma íntima não é o outro que convive com a gente, é a gente mesmo. É a gente se olhar, perceber o que a gente tem de errado e fazer o processo de mudança. E é por isso que quando você passa por uma situação que nem eu passei de dor ou qualquer situação, tá na hora de tu procurar para ver. Porque se foi para dor, é porque alguma coisa tu não entendeu. E aí tu tem que fazer esse processo. Alguém falou alguma coisa aqui. Juliana, a regressão pode ser feita somente pessoalmente? Não, ela pode fazer à distância. Por exemplo, como eu, assim, foi feita uma regressão à distância para mim. Deitou uma pessoa que foi a ponte, né? Que deitou como se fosse eu. A outra pessoa fez a regressão, né? Uma ex-aluna minha. E pediram autorização para o meu mentor. Eu nem sabia a hora que estava sendo feita a regressão, mas foi feita a regressão e foi desligada, né? Foi desligado da situação. Parece que a minha regressão, ela nem houve acesso a vidas passadas, ela houve tratamento, como eu tive doente, né? Tive com dor, eu tive tratamento no plano espiritual, porque uma regressão terapêutica feita através de ponte, com uma outra pessoa deitada, ela tem os acessos, os benefícios, tanto como uma regressão presencial. Claro que sempre é melhor eu deitar e eu vivenciar, mas como eu estava com essa situação de dor e não sabia o que era, eu preferi que alguém deitasse por mim. E elas me ofereceram esse tratamento e eu aceitei, né? Porque uma das coisas que eu tenho que aprender é aceitar a ajuda de todo mundo, que eu nunca aprendo a aceitar ajuda e eu preciso aceitar. É uma das meus aprendizados, né, na Terra. Então, sim, dá pra gente fazer regressão à distância, né? Por exemplo, uma pessoa que tá lá no Rio de Janeiro, que tá lá nos Estados Unidos e precisa passar por regressão terapêutica, a gente pode atender. Esse tempo atrás nós atendemos uma menina dos Estados Unidos, uma moça, né? Ela é brasileira, né? Ainda bem, porque eu não falo inglês. Mas a gente fez a regressão à distância para ela e depois passou os áudios para ela. E as conversas, as consultas, sim, presenciais, online, né? Na verdade, mas é como tá um na frente do outro. E fora isso, também a gente fez uma regressão com pontes aqui também para um menino de São Paulo. Então, sim, a gente pode atender gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, com a regressão terapêutica à distância, né? E ela funciona tão bem quanto a presencial. Aquela moça de fora, ela tinha pânico, ela curou o pânico dela, ela tá super bem. E o menino era autista e foi uma situação de entendimento para os pais. Então, sim, funciona, para mim funcionou e eu tô me sentindo bem melhor hoje também. E ela funciona assim.
E tem a presencial, né? Tem a distância e tem quando a gente usa uma ponte familiar, quando é para uma criança a gente costuma deitar os pais para os pais sentir o que a criança sente, até para entender melhor a criança. Então é fenomenal. A regressão terapêutica, ela desliga, ela melhora, ela cura doenças. Eu já vi pessoas de dor crônica serem curadas através da regressão terapêutica, pânico, fobia, depressões severas e também o entendimento de tudo isso, né? Para nossa grande mudança, para nossa grande evolução, porque a gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para mudar, para evoluir. E nem sempre é fácil. Para ninguém é fácil. Para mim não é, para vocês também não deve ser. Mas a gente só tem a ganhar quando a gente começa a se olhar e a entender quem a gente realmente é e aonde a gente precisa chegar. E aí a nossa vida vai mudando. E aí a gente se torna pessoas felizes, mais indo para frente, vamos dizer assim, mais felizes, mais prósperas, mais tudo. Então a regressão terapêutica, por que eu amo esse trabalho? Eu faço só esse trabalho, não sei se vocês sabem disso, né? Isso e florais. É porque simplesmente é fantástico, é uma terapia de cura, muito no emocional, muito para uma mudança do espírito e muito para uma evolução. Talvez se a regressão terapêutica fosse colocada mais dentro dos consultórios, as pessoas não teriam tantas doenças, né? Porque a doença só vem quando já tá somatizado ali, já não trabalhou, né? Se a gente trabalhasse as nossas emoções, os nossos sentimentos, a maneira com que a gente é, nossa, a gente pode ir muito longe com tudo isso. Mas eu ainda tenho esperança que um dia, né, as coisas venham a mudar nesse mundo e que as pessoas olhem, então, a ferramenta de regressão de vidas passadas não como uma coisa, ai meu Deus, vidas passadas. Não, é uma ferramenta maravilhosa de cura, né, para uma evolução das pessoas. Às vezes, quando as pessoas chegam pra gente, elas já passaram por vários processos e esses processos não ajudaram ela em nenhuma questão de melhoria, né? Então a regressão terapêutica vem como a última solução. Tipo assim, eu não acredito muito, mas eu vou, sabe? Só que quando ela vem, ela faz todo o processo, ela tem curas maravilhosas. Uma pessoa mesmo me falou semana passada, eu era meio assim descrente, eu achava que não ia acontecer. Mas aconteceu e ela tá curada, então para mim não tem alegria melhor assim do que ver tudo isso. Olá! Então, e é isso, não tem melhor coisa do que você ver as pessoas se curando, se entendendo, evoluindo, né? E esse é uma ferramenta para ajudar as pessoas nessa evolução. Então, quem são os terapeutas de regressão? São auxiliares do plano espiritual, porque a gente faz isso através dos mentores da pessoa, né? E o trabalho que a gente faz é para empurrar a pessoa para ir para frente, para evoluir. Não tem outra. Todo mundo deveria fazer regressão. A regressão pode te ajudar em vários e vários aspectos. E, nossa, o mundo acho que seria um lugar bem melhor para se viver se todo mundo pudesse passar pelo menos por uma regressão terapêutica, né? Eu já vi pessoas que não falavam em público, que não se comunicavam, que não conseguiam falar e que começaram a falar. Pessoas com pânico, fobia, depressões severas se curar. Crianças que não dormiam à noite, enurese, que mais? Terror noturno. Tem tantas situações assim, e outras pessoas que sentiam raiva, medo, que não conseguiam amar as pessoas. Nossa, se eu fosse listar assim, teria uma lista enorme de curas e situações que eu já vi pessoas serem ajudadas e terem seu entendimento. E também já vi pessoas fugir do tratamento. Por quê? Porque começaram a ver as verdades, e a verdade nem sempre é legal. A gente se olhar e dizer, então o problema sou eu. Não é o problema minha mãe, não é o problema meu pai. Esses eram as pessoas que eu convidei para vir para minha vida e agora eu não quero mais conviver com eles. Então, todo mundo que está na tua vida nesse momento é a pessoa certa que está ao teu redor para o teu entendimento, para a tua evolução, para a tua melhora. Às vezes a gente tenta fugir, mas a gente tem que ficar perto das pessoas que Deus nos coloca, né? Que vão acontecendo na nossa vida para que haja essa evolução, então, esse entendimento. Mas às vezes o medo não deixa, às vezes a gente quer fugir, né? Porque é mais cômodo a gente fugir das situações do que a gente enfrentar as coisas
que a gente precisa mudar dentro da gente. E isso, quando eu tô falando da gente, eu tô falando da gente, vocês e eu, todos. E a gente precisa entender, então, que é esse o processo, não tem outro. A gente não tá aqui para fazer isso ou aquilo, a gente não tá aqui, eu não tô aqui para ser uma terapeuta. Meu maior plano de vir para a Terra é mudar, é fazer reforma íntima. Então, por isso que ela é tão importante. E aprendam a ter paciência com a sua própria reforma íntima e não se cobrar tanto. Olhe para suas qualidades também. Olhe para as coisas boas que você já mudou, para as coisas que você evoluiu, porque daí até a reforma íntima fica mais fácil. Quando eu também começo a me compreender que eu sou um espírito em evolução, que eu tenho o meu tempo, que cada um tem o seu tempo. Então, se eu evoluir, não exigir também do outro que está do meu lado que ele mude, ou que ele seja diferente, ou que ele evolua. Cada um está num patamar evolutivo, cada um está num degrau diferente, mesmo estando numa mesma família. Então, às vezes, o meu pai e minha mãe não têm mesmo degrau evolutivo espiritual que eu. Ou às vezes é o contrário, meu pai e minha mãe estão mais evoluídos e eu estou involuído. Reforma íntima diária, a Denise falou. E é isso, uma reforma íntima diária, é um conta-gotas, né? É um devagarinho de subir degraus, descer degraus e ter a paciência de se olhar a cada dia e reconhecer, eu preciso mudar. E como que eu vou fazer essa mudança? Então, é tomar as decisões. E aí existem outras terapias, depois que tu faz a terapia regressiva, você pode tomar florais, você pode fazer reiki, né? Você pode começar a fazer uma yoga, você pode ir lá dar colinho para as crianças e fazer uma caridade para que você também aprenda o que você tem que aprender. Então, primeiro é olhar, ver as histórias de todas as vidas, ver o que apareceu em todas as vidas e ver o que tem padrão comportamental. Quando tu entende esse padrão comportamental, quando entende o que tem a várias vidas, aí tu consegue entender, então, o que você precisa realmente mudar. E aí é não usar o chicotinho, ser bem bonzinho contigo mesmo e devagarinho fazendo essa mudança. E aí alguns móveis você vai colocar para dentro da tua casa interna e outros tu não vai colocar mais, porque ela vai estar novinha, vai estar diferente. E as pessoas até vão estranhar o que aconteceu contigo. Não aconteceu nada, eu apenas me dei a possibilidade de me olhar, fazer esse movimento de reforma íntima, me amar, me perdoar muitas vezes, que isso é muito, muito importante quando a gente se perdoa também, né? Pelo que a gente já fez e pelo que a gente é. Ninguém aqui que tá aqui foi bonzinho. Uns jogamos pedra na cruz, outros matamos pessoas, mas a gente tem que entender que a gente tá aqui num processo evolutivo de melhora, de evolução, de subida de degraus, e o importante é fazer diferente nessa vida, para que eu possa chegar lá em cima, uma pessoa vitoriosa, para que eu possa chegar lá no plano espiritual e dizer, eu venci nessa vida, eu fiz, pelo menos tentei fazer tudo certo. Gente, eu espero que vocês tenham entendido a questão da reforma íntima, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento vocês podem fazer, ou se depois que acabar a live vocês querem perguntar alguma coisa, eu estou sempre disponível aqui para responder com maior alegria. Eu trabalho com isso só há uns 12, 15 anos, mais ou menos, né? Fazer regressão para mim é uma coisa tão normal, sabe? Que no começo, quando você começa a estudar, trabalhar com regressão terapêutica, dá até um pouco de medo de trabalhar. Mas depois, com o tempo, é uma coisa tão boa, mas tão boa mesmo de se trabalhar, de ajudar pessoas, né? E de ser ajudado, porque sempre que um terapeuta também está fazendo, ele está ouvindo coisas para ele. Hoje mesmo, aonde que foi? Eu acho que foi na conversa agora para mim, a regressão, que caiu um monte de ficha. E a gente vai aprendendo, evoluindo dessa forma. O terapeuta também tem que se colocar como um canalizador, como uma pessoa que está ali para auxiliar, mas a gente também ouve coisas do mentor para a pessoa que servem para a gente gente também todo dia está num aprendizado, numa evolução muito grande para a nossa própria reforma íntima, e isso não tem preço, é maravilhoso. Então, gente, eu espero que eu possa ter esclarecido um pouquinho sobre o que é essa tal de reforma íntima. Acho que agora vocês já entenderam, e qualquer dúvida eu estou sempre aqui à disposição dos meus canais para te responder. Um grande beijo no coração de vocês, uma excelente noite, vamos fazer nossa reforma íntima. Um grande beijo.